Então tá, acho que a gente pode ir começando, né, Carol? E aí, ao longo que as pessoas foram entrando, elas podem ir perguntando de repente de alguma coisa que a gente já tenha falado, a gente vai explicando de novo se precisar, né? Isso aí, vamos lá. Então tá. Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer a todo mundo a presença aqui no nosso evento, o primeiro webinar da Espaço Nutrição, em parceria com a Think Saúde. O meu nome é Laísa, sou farmacêutica, sou pós-graduada em farmácia clínica e eu sou proprietária da Espaço Nutrição. Então, nós resolvemos fazer esse webinar hoje, falar um pouquinho sobre as boas práticas na prevenção da Covid-19 nos pacientes idosos que têm cuidados domiciliares. E para isso eu convidei a Carol, que é nutricionista, Carolina Belli Chaves. Ela é especialista em oncologia, ela é mestre em gerontologia biomédica, ela atua na área de nutrição clínica e há 7 anos que a Carol atua somente com idosos. Então, eu quero te agradecer, Carol, por ter aceitado o meu convite e estar aqui hoje para falar nesse assunto que é tão relevante no momento, né? Laís, é um prazer, eu te agradeço o convite e acho um assunto bem importante da gente estar tratando e trazendo hoje para familiares, cuidadores e até para profissionais, né? Diante dessa situação que a gente está vivendo, que agora tem ficado mais agravada aqui no nosso estado, na nossa cidade. Então, acho que é bem importante e essa preocupação da Espaço Nutrição em trazer esse assunto para os clientes e para os familiares foi bem bacana mesmo. Parabéns Bom, pela iniciativa de vocês. fico feliz. Uma coisa que eu quero falar também, eu acho que é importante, Carol, a gente enfatizar. A gente vai focar aqui bastante no idoso, né? Mas muito do que a gente vai falar aqui pode ser utilizado para qualquer paciente que tenha esse cuidado domiciliar na sua residência, né? Não necessariamente um idoso, pode ser um paciente que seja que faça parte do grupo de risco também, né? Exatamente. O idoso, a gente sabe que ele já está no grupo de risco, né? Independente da situação em que ele se encontra, os idosos eles já fazem parte de um risco aumentado, né? Do grupo de risco para contrair o vírus. Sim. Mas qualquer pessoa que esteja debilitada e que precise de cuidados domiciliares, né? Ou que esteja em cuidados de home care, alguma coisa nesse sentido, ele também tem um certo risco por questões de imunidade, né? Dependendo de como ele se encontra. Então, é bem isso, assim, o assunto, o material é pertinente a qualquer pessoa que dependa de algum tipo de cuidado, que tenha alguma comorbidade, né? Com certeza. Então tá, eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. Bom, eu vou falar um pouquinho da Espaço Nutrição, porque eu acredito que pode ter algumas pessoas aqui que não conheçam a loja, para a gente poder situar um pouquinho. A Espaço Nutrição, então, é uma loja especializada em nutrição clínica e nutrição domiciliar. A gente faz todo o suporte nutricional para o paciente que necessita desse suporte na residência. Nós trabalhamos com suplementos e dietas integrais para várias patologias, incluindo os acessórios necessários. A nossa loja se localiza aqui em Porto Alegre, mas a gente faz entrega no Brasil inteiro. Então, aqui eu deixei os contatos da loja para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho melhor. Eu vou falar um pouquinho dos cuidados que nós na loja já temos, né, contra a Covid-19, então depois a gente segue sobre o assunto. Lá na loja, então, Carol, e todo o pessoal que está nos assistindo, a gente já toma todos os cuidados, né? Todos os colaboradores, eles utilizam máscara, eles fazem toda a higiene necessária das mãos, eles têm, a gente fornece para eles álcool gel, incluindo para os entregadores da loja, né? As máquinas de cartão de crédito, elas são todas higienizadas antes e depois do uso, e incluindo os produtos. A gente sempre lembra lá na loja que mesmo que a gente faça a higiene, né, nós vamos falar isso posteriormente aqui na apresentação, é importante que a higiene seja feita também na residência do paciente, né, porque a gente faz na loja, mas a gente recomenda que seja feita no local do recebimento também essa higiene. Então, a gente está fazendo a nossa parte ali, mas eu acho que temos que tentar prevenir ao máximo, né, esse contágio desse vírus nesses pacientes.
Então tá, aqui eu deixei os nossos contatos, o meu contato, o contato da Carol. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa apresentação vai ficar disponível para vocês quando a gente terminar o evento. Então, se surgir uma dúvida posteriormente daqui, vocês podem também entrar em contato conosco, né? Carol ali tem os telefones dela e os telefones ali da Espaço Nutrição também. Ao longo da apresentação, se vocês quiserem mandarem dúvidas, então fiquem à vontade de mandar ali pelo chat que a gente vai respondendo. Vamos ver aqui, certo. Bom, então eu vou passar um pouquinho por cima do que a gente vai falar, né? Que a gente vai começar pela transmissão, os sintomas. Eu acho que quando a gente começar a entender um pouquinho, né, Carol, como é transmitido o vírus, a gente vai entender como fazer essa prevenção. A parte das boas práticas, né, que os cuidadores, os profissionais da saúde que atendem esses pacientes, os familiares, às vezes, que fazem esse papel de cuidador, a lavagem correta de mãos, o cuidado que tem que ser feito com o ambiente, a limpeza, a máscara, que é muito importante, o tipo de máscara e também como utilizar a máscara, né? O cuidado com a parte da alimentação, do recebimento dos produtos, tanto de alimentos, né, comuns e da nutrição integral e dos suplementos, a parte da visitação dos idosos, alguns cuidados extras, os sinais de alertas que nós temos que cuidar, que quando esses pacientes têm determinados sintomas, e o que fazer no caso de suspeita e no diagnóstico da Covid-19. Eu acho que eu vou passar para ti, Carol, de repente, para tu começar, então, falar um pouquinho sobre a transmissão da Covid-19 em idosos, né? Que cuidados que a gente tem que ter para evitar o contágio, né, com esses pacientes. Tu queres que eu feche aqui e tu abre aí? Como é que tu acha que fica? Não, eu acho que pode manter assim, pode ser? Posso manter? Pode. Então tá, então vamos falar agora um pouquinho sobre a transmissão da Covid-19 nos idosos, como que é feita a transmissão desse vírus. Certo. Eu queria falar um pouquinho antes, Laísa, como que a gente chegou nesse ponto de elaborar esse material, né? Na verdade, a gente elaborou ele baseado em informações que já foram divulgadas pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz, né? Então, lá no final do material vai ter ali também as fontes onde essas informações foram retiradas. Então, não é nada assim, nenhum protocolo que eu criei, né? A gente só deu uma simplificada para trazer de uma maneira mais simples as pessoas entenderem, né? E para a gente também criar um certo debate, assim, as pessoas também poderem colocar dúvidas, sugestões, até contar. Eu sei que tem profissionais aí da saúde nos assistindo, tem algumas nutris conhecidas, e também, de repente, elas poderem contar pra gente como que elas estão fazendo, né? Mas a ideia surgiu, o contato da Laísa comigo, foi até em função de uma postagem que eu fiz, né, no meu Instagram, porque eu faço atendimento domiciliar, eu trabalho com idosos, eu trabalho em residenciais geriátricos, trabalho em uma clínica de neurogeriatria, onde eu atendo geralmente idosos com Alzheimer, com sequelas de AVC, Parkinson, e presto também atendimento domiciliar. E eu fiz uma postagem no meu Instagram e no meu Facebook falando sobre os cuidados que eu estava adotando nessas visitas, porque eu percebi que alguns familiares faziam contato comigo, solicitando dúvidas, como que funcionava os atendimentos, e eu percebi que os familiares estavam com muito receio, assim, de receber um profissional externo dentro de casa para fazer uma avaliação e que esse profissional pudesse levar o vírus para dentro de casa, da casa do idoso, né? E aí, em função disso, eu fiz essa postagem e foi aí que a Laísa fez o contato comigo, tendo essa ideia da gente fazer uma divulgação maior, né? Podendo abordar até os clientes da loja e outros profissionais. Então, aqui estamos nós hoje falando sobre isso. Então, a gente sabe, né, desde que começou a ser divulgada essa questão do vírus, que foi lá no final do ano, e aí chegou aqui no nosso país no início desse ano, em março, começamos a ficar mais em distanciamento, em casa, e aí, desde então, a gente tem muitas informações, né, a respeito dessa situação, de formas de contágio.
A gente sabe, pelo que tem sido falado, que os idosos, eles são uma população que tem risco, né? Que são do maior grupo de risco de complicações caso contraiam o vírus e desenvolvam, né, a doença. E sabemos também que quanto mais idoso, que com o avanço o avanço do número de idosos que a gente tem tido na nossa população, eles chegam numa idade mais avançada e junto com isso as comorbidades, né? Então, quanto mais idade, eles vão tendo maior chance de eles terem diabetes, hipertensão, problema cardíaco, insuficiência renal, uma série de comorbidades que a gente sabe que às vezes acompanha esse processo. E aí, em função disso, também acaba que o cuidado precisa ser maior. Né? Hoje, o vírus ainda está sendo estudado, né? Mas o que a gente tem de informação é que a maior forma de contágio é através de gotículas de saliva ou de secreções nasais dispersas no ar, né? Então, quando uma pessoa tosse, espirra, fala próximo da gente e expele uma saliva ou alguma secreção, né? Esteja contaminada, o risco da gente se contaminar também é maior, né? Ou também durante procedimentos, né? Nebulizações, esse tipo de procedimentos. Então, a transmissão ocorre desta forma, ou através do contato da mão de uma pessoa em uma área contaminada por alguém que expeliu próximo àquela área, né? Então, hoje tem sido recomendado que se use máscara, a gente vai falar, né? Como a Laísa falou, a gente vai falar sobre os tipos e em quais situações usar qual tipo de máscara. Mas agora todos estão usando, pelo menos para sair de casa, né? Então, também vamos falar sobre essa questão de higiene de bancadas, porque uma vez que uma superfície esteja contaminada, a gente já tem um risco, né, de apresentar uma contaminação. Pode E passar, até Laísa. a gente citou aqui também na nossa apresentação que o vírus ele pode ficar 3 horas, né, ativo na superfície, tanto na superfície quanto no ar. Então, como é importante a gente cuidar a higienização do ambiente, né, que a gente está no contato com outras pessoas, porque o vírus fica ativo um tempo considerável. 3 horas no ar e em superfícies até 3 dias, né? Que é muito tempo, né? Sim. Então é bem importante essa questão da higiene que a gente vai falar mais detalhado. Com certeza. Carol, as perguntas não estão aparecendo para mim, tá? Então, daí se tiver alguma Nem coisinha, para mim. Não, acho que por enquanto não tem nenhuma aqui. Tá. Tá, agora vamos indo, de vez em quando eu vou procurando aqui. Tá. Qualquer coisa tu me interrompe. Tá bom. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, né, Laísa? Então, Sintoma é assim, bem importante. o que tem se falado é que tem aqueles sintomas típicos que todo mundo sabe, né? Que é a tosse seca, febre, falta de ar, sintomas gripais, né? Como se fosse uma gripe mais forte, digamos assim. E depois a gente tem aqueles outros sintomas que não são específicos, que a gente chama de sintomas atípicos, que é dor de garganta, diarreia, perda ou diminuição do olfato, dores musculares, dores no corpo, mal-estar, tontura, queda do sensório. Então, acho que a gente também tem algumas pessoas que não são profissionais da saúde que estão aqui com a gente. Queda do sensório, caso alguém não saiba, é um estado de diminuição de consciência. O indivíduo fica um pouco mais letárgico, sonolento, fica de uma forma diferente daquela forma habitual que a gente está acostumado a ver. Né? Em idosos, a febre, inclusive, pode não aparecer. Né? Então, a gente conversa muito com a família, eu costumo orientar bastante os familiares, assim, nos atendimentos domiciliares, essa questão de estar atento a mudanças no quadro do idoso, porque às vezes ele não vai apresentar febre, ele pode apresentar uma diarreia, uma confusão mental, uma sonolência, então ficar atento assim às mudanças do quadro, quando começa a acontecer coisas diferentes, né, naquele estado dele habitual. E aí a atenção maior ainda para os idosos que têm demência, né? Porque o idoso que tem demência é mais
difícil deles sinalizar para a gente quando alguma coisa está errada. E muitas vezes a gente também percebe alguma alteração e acha que é em função da demência. Ah, hoje ele está mais sonolento. Ah, esses dias ele não está comendo legal, né? E aí a gente vai associando aquilo ao quadro do paciente, e às vezes precisa ter uma atenção maior, assim, né? Nem Sim. sempre ele vai ter aquele sintoma clássico que a gente ouve falar. Acho bem importante isso que tu citaste, Carol, porque a gente escuta muito, né, nas mídias que né, o pessoal tem mais acesso dos sintomas típicos, né, os sintomas de gripe. E eu acho que isso que tu falaste é muito importante de prestar atenção de como o idoso, né, é normalmente como ele está naquele momento, que não necessariamente ele vai ter os sintomas típicos. Acho que isso foi um ponto muito Isso. importante que tu abordaste. Então, Pode tá. passar. Então, vamos iniciar, então, um pouco na parte das boas práticas, né? Os cuidados que essas pessoas que cuidam desses pacientes têm que ter para a prevenção. Então, acho que uma parte muito importante é os cuidados para se deslocar até a residência do idoso, né? Muitas pessoas não moram junto com esses idosos e os cuidados que eles têm que ter para se deslocar até a residência. Então, eu acho que tu queres falar um pouquinho, Carol? Eu não sei, acho que aqui tu pode citar um pouquinho também do como que tu faz o atendimento, né? Quando tu vai na Sim. residência dos pacientes, como que tu procede? O que também uma das ideias, né, é que tem se falado muito assim, sai muitas recomendações dos órgãos com relação aos cuidados em hospital, como proceder com o paciente, né, cada hospital tem o seu protocolo, que é o mesmo, né, eu acredito, de cuidados, de EPIs, de como fazer e LPIs, que são os residenciais geriátricos, as clínicas geriátricas onde os idosos residem, né, quando não estão na sua casa, também tem seus protocolos. E acho que precisa ressaltar um pouco desses idosos que estão em casa, que não estão nem no hospital, nem na geriatria, nem na clínica, mas que têm cuidados em casa de um cuidador que vem da sua casa até a casa do idoso, ou às vezes do próprio familiar, ou mais de um familiar que está trabalhando na rua, que não está em home office, e que auxilia no cuidado desse idoso, ou de familiares que se revezam, né? Um vai pela manhã, um vai à tarde. Então, eu acho bem importante, assim, a gente expor esses cuidados para evitar ao máximo, porque às vezes as pessoas realmente passa desapercebido algum detalhe ou outro, né? Então, a recomendação é que a pessoa que chegue na casa do idoso para o cuidado, vamos supor que seja um cuidador, uma funcionária que passa o dia com o idoso, atendendo ele, fazendo outras tarefas, o ideal é que essa pessoa leve consigo uma muda de roupa e um calçado, e que ela troque toda a roupa e o calçado quando chega na residência do idoso. Então, se possível, se tiver um espaço logo na entrada para fazer essa troca, algum cômodo próximo, se não, ela vai deixar o seu calçado do lado de fora da casa ou do apartamento, né? Ou vai tirar e levar consigo e deixar numa área adequada, numa área de serviço, mas fazer toda a troca e colocar uma roupa limpa, uma roupa que não tenha sido usada no transporte público, na rua, né? Que tenha tido contato ali com outras pessoas, que às vezes a gente chega, aí a recomendação é 1 metro, mas às vezes no transporte, em algum momento, a gente não consegue, né, ter esse distanciamento. Então, eu acho bem importante essa questão da troca da roupa para passar o dia, né, ou o turno, vamos supor, né, se são 2 cuidadores, um fica pela manhã e um à tarde. Então, essa pessoa que vai ficar um tempo com o idoso, que ela faça essa troca de roupa. Que mantenha o calçado e a roupa do trabalho limpo e separado dos demais. Então, levar numa bolsa higienizada toda a sua roupa, o seu calçado, para garantir que esteja adequado para uso.
De preferência, usar cabelos presos e evitar anéis, brincos, piercings, correntes, relógios. Quem trabalha na área da saúde já está habituado, né, em hospital, em clínicas, a gente já tem essa recomendação. Mas quem não é da área da saúde, muitas vezes nem tem ideia disso e nem entende ao certo porquê. Mas o cabelo solto na rua, no ônibus, é uma maior chance, né, também, e pode entrar em contato, então é mais higiênico a gente usar o cabelo preso, e os adornos pela própria questão de higiene das mãos, né, então pode ficar alguma coisa embaixo de aliança, então é bem importante a gente evitar. Uma questão que não está referida aqui na apresentação, mas que também é bem importante, é a questão das unhas, né? Se possível, essa pessoa que tem acesso direto com o paciente e que manipula até mesmo alimentos, né? Que prepara a refeição desse paciente, o quanto mais curta e limpa essa unha tiver, melhor, porque evita que se acumule sujeira embaixo. Por mais que a gente lave as mãos, a gente sabe que é mais complicado. Então, o tamanho ideal da unha é que ela não passe a ponta dos dedos, né? Sim. E a cor do esmalte também, né? A gente incentiva o uso de cores claras e não cores escuras, até para também verificar a higienização correta, né, das unhas. Sim. Para sair da residência, então, quando esse cuidador ou esse familiar for sair da casa do idoso para retornar para sua própria casa, que ele tome os mesmos cuidados, né? Então, quando ele chegue na sua casa, que ele também tenha o cuidado para não transmitir nada da rua para sua família, né? Se tem filhos, às vezes mora, tem outro idoso também que mora na residência, mesmo que não seja um idoso debilitado, que necessite cuidados, é importante a gente ter esse cuidado com as outras pessoas que também moram na mesma casa, né? Então, ao chegar da rua, procurar também ter o mesmo protocolo, o mesmo cuidado, trocar roupa, se higienizar, né? Fazer todo esse cuidado para evitar. Eu acho importante também que a pessoa que ela mantenha esses protocolos que a gente está falando aqui de higiene na sua residência também, né? Porque ela tem que, como ela é responsável por o cuidado de um idoso, então os cuidados na residência dela tem que ser iguais para ela também se prevenir, não ter o contato na sua residência e não, quando for para a casa do paciente, não estar portando o vírus, né? Então, os cuidados são o mesmo para esse cuidador na residência dele, não só os cuidados na residência do idoso. É, isso mesmo. E assim, para profissionais da saúde que fazem atendimento ao idoso, então médico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, que é uma prática que eu tenho, tá? Eu procuro usar o jaleco descartável, né? Então eu abro o jaleco dentro, quando eu entro na residência, coloco o meu jaleco e antes de ir embora eu tiro e descarto, né, o jaleco. E propés, então, porque o profissional da saúde não tem como levar outra roupa, né? Vai fazer um atendimento que vai durar 1 hora e meia, às vezes, dependendo do atendimento, é 30 minutos, né? Então, a gente não vai levar toda a roupa para trocar, a gente usa um jaleco descartável, eu uso o jaleco descartável e levo propés. Aí me ocorreu que talvez surgisse a dúvida assim: será que o cuidador ou o familiar, quando vai para casa do idoso prestar esse cuidado, né? Também não pode usar o propés, que vai facilitar, não precisa levar outro calçado, né? Então, assim, não tem nenhum lugar que diga que não pode, nem que pode, né? Aí é uma experiência minha que eu vou relatar e é a minha opinião pessoal. É que assim, eu observo que quando eu uso o Propés, ele fica escorregadio. Então, até quando eu vou fazer o meu atendimento, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado para não escorregar. Então, aquele profissional familiar que vai estar acompanhando o idoso para se locomover de um cômodo ao outro, para ir ao banheiro, eu acho um pouquinho arriscado um acidente de queda dupla, né? Que daqui a pouco a pessoa escorrega por conta do propé, e aí acaba que os dois caem, né? O idoso que está apoiado no cuidador e o cuidador, porque, né? Então, assim, eu ainda acho mais seguro um calçado adequado, limpo, do que o propés, nesse caso, de uma pessoa que vai ficar realmente auxiliando nas atividades do idoso o dia todo, né?
Então, sim, eu acho um pouco arriscado. sim, eu concordo contigo também. Eu acho um pouco arriscado o uso do cuidador, mas né, fica a critério de cada residência. Mas eu concordo contigo. Bom, então os cuidados no transporte público, né, que muitas pessoas acabam utilizando para ir até a residência. Às vezes é difícil evitar o transporte cheio, né, mas na grande maioria tentar não entrar, né, nos ônibus quando estiver cheios, para evitar aglomerações. A gente sabe que grande parte da população usa e depende do transporte público, É. né? E as pessoas... Então, isso é uma coisa que não tem como ser evitada. O que a gente tem que procurar fazer é minimizar os riscos, né? Então, evitar o transporte cheio, que acredito que agora no momento até deva ser um pouco mais tranquilo, né? Uhum. Usar a máscara sempre que estiver fora de casa. Então, isso já é uma recomendação, né? A gente está vivendo aí há um tempinho que já tem sido solicitado o uso de máscara. Como eu falei, a gente vai falar sobre os tipos, mas aqui só para deixar bem especificado, para a gente sair na rua, fazer compras, enfim, pegar o transporte público é a máscara de tecido, né? Então, assim, procurar já quando saiu da porta de casa, né? Vai pegar o elevador, por mais que esteja dentro do seu prédio, do seu condomínio, procura colocar a máscara. O elevador já é um ambiente de risco por ele ser pequeno, por ser usado por diversas pessoas, né, durante o dia. A higienização, por mais frequente que seja, não chega assim ao ponto de uma pessoa usar e já higienizar para outra. A gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, procura já usar logo que sair de casa, né? O recomendado e é o ideal. A passagem, preferi fazer o pagamento através dos cartões, né? Que é o TRI, o teu. Se não for possível, procurar deixar o dinheiro separado, né? E sem necessidade de pegar o troco. Então, deixar o dinheiro num saquinho plástico, se precisa moedas, coloca tudo, deixa na bolsa ele fechadinho e não coloca em contato com teus outros pertences, né? Então, não pega o dinheiro e já bota na tua carteira junto com cartões, com outras coisas, com celular. Procura manter separado em saquinhos para evitar o contato, porque o vírus também pode se alojar entre as moedas e as notas, né? Uhum. Procurar manter a distância de pelo menos 1 metro das demais pessoas, né? E aqui parece uma coisa um pouco óbvia, né? Não cumprimentar amigos, colegas com abraços, beijos, mas a gente tem aquela cultura do beijo, do abraço, a gente é mais assim, Doloroso. e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Tem aquele ímpeto, ver uma pessoa que tu não vê faz um tempo, e aí, então, assim, procurar lembrar, né? E evitar mesmo, porque a gente vai ter que começar a arrumar outras formas, assim, né? Então, dar um aceninho, né? Todo mundo entende, porque agora todo mundo tá na mesma situação, né? Então, não tem ninguém que não saiba o que tá acontecendo. Com certeza. Eu acho que no início, quando começou a pandemia, foi mais difícil essa parte, né? Que a gente não estava habituado tanto com a máscara. Nós, profissionais da saúde, a gente acaba já utilizando para outras finalidades, né? Mas eu acho que a população no geral não. Então, essa parte da máscara, acho que foi uma fase bem difícil. E essa parte de cumprimentar também, né? Porque a gente era muito acostumado a abraçar, beijar, né? E agora, infelizmente, não podemos. Sim, outra situação, outra coisa importante, né, é a gente manter sempre um frasco pequeno de álcool 70% líquido ou álcool em gel para higienizar as mãos durante o deslocamento, durante o período que a gente está na rua. Então, procurar manter frasquinho pequeno, assim, na bolsa. Eu procuro deixar vários espalhados, né, até quando vai trocar a bolsa, já tem um em cada bolsa, para não ter o risco de esquecer, né, e ir fazendo essa higiene. Lembrando aqui que o álcool 70% líquido não é a gente não consegue fazer em casa, né, Laísa? Aí tu esclarece até melhor do que eu, porque às vezes a gente tem aquela ideia que 70 de álcool e 30 não é assim. O álcool Não é 70% bem assim. ele é preparado e específico, feito por pessoas, né, por farmacêuticos, não sei, Laísa, explica melhor aí como que é. Não, isso normalmente é por farmacêuticos. Até no início da pandemia,
tiveram muitos problemas com o álcool, né? Porque as pessoas acabavam comprando em qualquer local o álcool, e era um álcool que era diluído da forma incorreta. Então, as pessoas às vezes achavam que estavam fazendo a higiene correta, estavam se protegendo e não estavam. Então, acho que isso do álcool é muito importante, até a gente não citou aqui, de cuidar que tipo de álcool comprar, né? Não comprar algo que a rotulagem não seja um rótulo que confiável, de preferência com algum selo do Inmetro, Anvisa, enfim, alguma marca confiável, assim, porque tá tendo bastante problema nessa parte da diluição de álcool com água que não está sendo feita da forma correta. Então, tentar comprar de locais confiáveis o álcool é muito importante também para essa prevenção, né? Sim, isso aí. Eu também acho bem importante abordar isso, porque às vezes, né, a gente acha que tá fazendo uma coisa e tá se protegendo e E não não, tá. não, com certeza, isso é bem preocupante, né? Então, ao chegar na moradia do idoso, acho que a gente já falou um pouquinho, né, Carol, sobre isso. Isso, daí a gente comentou, eu comentei um pouquinho sobre a questão da roupa, né? Então, fazer a troca da roupa. Aqui tá mais especificado a questão da higiene também, né? Então, fazer a troca da roupa, mas só a troca da roupa não é o suficiente. Então, quando chegar, antes de olhar o idoso, antes de ir lá cumprimentar o idoso, a família, vamos supor que seja um familiar, o filho, né? Que tá indo visitar a mãe ou cuidar. A primeira coisa é lavar as mãos, né? Se for um familiar que mora com um idoso, de preferência tomar um banho, né? E aí fazer toda a troca da roupa. Se é um cuidador, um profissional, lavar bem as mãos, utilizar papel toalha. A gente sabe que não é a realidade, né? A gente não costuma ter papel toalha na nossa casa, mas ter uma toalha limpa que só aquela pessoa vai usar, né? Então, pode ser fornecida pela família ou a pessoa pode levar de casa, mas deixar separado dos demais pertences né, de toalhas e outros pertences do idoso. E higienizar óculos, celular, todo objeto de uso pessoal que tu vai usar durante o teu trabalho ou durante o momento que tu vai ficar ali. Então, a gente sabe, hoje o celular é uma coisa que tá toda hora na mão da gente, né? Então, a gente tá na rua, tá no ônibus, daí pega o celular para olhar as horas, daqui a pouco apita um WhatsApp. Então, é bem importante higienizar isso no momento que chega, para não ficar com aquele equipamento ali contaminado, né, em cima de bancada, próximo do idoso, por tudo ali. Então, deixar tudo bem higienizado. Não sei se eu cheguei a comentar sobre guardar a roupa e os pertences que foram usados na rua e que não vai ser usado durante o expediente em uma bolsa plástica e deixar em algum lugar específico na casa, separado da área de convivência do idoso, né? Uma coisa que eu acho importante, assim, a gente também manter esse tipo de pertence que veio da rua em local seguro, porque alguns idosos que são demenciados, às vezes caminham pela casa, né? Tem autonomia, apesar de serem demenciados, eles se locomovem e mexem em algumas coisas. Então, evitar que daqui a pouco esse idoso, a gente seja surpreendido com esse idoso tendo contato ali com aquela roupa que pode estar contaminada, né? Sim. E eu acho que também deixar sempre um local, sempre o mesmo local para deixar esses materiais, né, as roupas, enfim, para não evitar de ficar trocando de local e de repente não higienizar da forma correta, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Carol, se tem alguma pergunta. De repente, se a gente passou alguma coisa, eu acho que Eu vi que alguém levantou a mãozinha aqui, a Nicole. vamos ver. Daí eu não sei se quer abrir o áudio para ela perguntar ou se se ela quer falar alguma coisa. Deixa eu ver Vamos como é que ver. eu faço. Eu acho que ela consegue. Eu não sei como é que eu ponho o áudio dela de volta. Tá, então vamos esperar ela responder ali no chat se ela quer fazer alguma pergunta, se ela quer falar alguma coisa, e daí vamos seguindo, Tá. tá? Então, deixa eu voltar ali para a nossa apresentação.
E Nicole, se você quiser falar alguma coisa ou perguntar, se manifeste no chat, porque não conseguimos colocar seu áudio. então tá, deixa eu voltar aqui para a apresentação para a gente continuar. Tá. Então, acho que chegamos num ponto importante, né? Ao cuidar da pessoa idosa. Os cuidados, né, específicos com ele. Sabe uma coisa importante, Carol, que eu acho, não me lembro da gente ter colocado na apresentação. Eu acho que é importante tentar explicar, né, de uma maneira simples para o idoso, porque todos esses cuidados, assim, que estão sendo realizados, né, claro que sempre foi feito, né, um cuidado maior, né, com esses pacientes, mas agora o cuidado com certeza está redobrado e está maior. Alguns idosos não gostam muito de contato físico, então talvez o aumento da higiene das mãos desse idoso, talvez ele não goste muito, e ele entender por que está sendo a casa está sendo tão higienizada, por que aquela pessoa está trocando mais vezes de roupa que talvez não trocava antes, talvez por que ele não esteja recebendo visitas em casa. Então, assim, acho que explicar para o idoso o que está acontecendo de uma maneira mais simples, né, para também não causar um desconforto nele, acho que é importante de citar também. Acho que sim, Nicole, eu acho. Desculpa, eu fiquei com a Nicole na cabeça pensando se ela quer falar alguma coisa. Acho que sim, Laísa. A gente trabalha muito isso nos residenciais, né? Porque eles sentem, em função, assim, a gente sempre tem as datas comemorativas, por mais que eles não lembrem, né, que é dia das mães, como foi, a Páscoa, a gente sempre faz alguma coisa, né? Mas por mais que eles não lembrem, muitas vezes nem sabem que é aquela data, né? Eles não estão recebendo visitas dos familiares, né? E às vezes tem familiares que vão todos os dias, tem familiares que vão final de semana, tem familiar que pega e leva para um passeio, para passar o final de semana em casa, e isso nada tá acontecendo desde março, é bastante tempo, né? E por mais que eles sejam demenciados e muitas vezes não lembrem, têm Alzheimer, eles sentem, eles têm um certo entendimento de que as coisas mudaram e muitos recordam que os familiares não estão indo. Então, isso é uma questão bem importante, assim, da gente estar conversando. E eu, assim, na minha prática, né, até de atendimento, quando eu vou avaliar um paciente, mesmo que esse paciente seja um paciente acamado, que não tem entendimento, que não abre nem o olho durante uma avaliação, eu sempre costumo falar com ele, dizer o que eu estou fazendo, né? Para mim já é meio automático, assim, explicando o que eu estou fazendo, dizer o meu nome, né? Então, ainda mais para um idoso que tem um certo entendimento, é bem, bem importante mesmo. Lá no final da apresentação a gente vai falar sobre alguns cuidados gerais, né? Que aborda mais essa questão até psicológica, assim. Com certeza. Né? Então, assim, chegando na casa do idoso, pegou o transporte público, se higienizou, pegou o dinheiro separado dos demais pertences, trocou a roupa, limpou as mãos, limpou os pertences, vai começar o dia, né? Seja o cuidador, o familiar, manter o ambiente com ar fresco e arejado. Se possível, deixar janelas abertas. A gente está agora nos dias mais quentes, né? Mas a previsão é que no sábado volte o frio, então talvez seja um pouco mais difícil, mas é importante a gente deixar esse ambiente o mais arejado possível, tá? Quando não estiver realizando tarefa que tenha contato físico, então se não estiver alimentando o paciente, se não estiver dando uma medicação, auxiliando no banheiro, procurar ficar pelo menos 1 metro de distância, não ficar tão próximo, tá? Porque é o mais seguro, né? Se precisar alimentar esse paciente, se esse idoso ele não se alimenta sozinho, eu falo paciente porque é da minha prática, né? Mas às vezes para os familiares não é um paciente, né? É o familiar deles. Então vocês até me desculpem, é o hábito do linguajar, né? Mas se o familiar vai alimentar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, né? Procurar não ficar posicionado de frente para oferecer alimentação, procura ficar mais de lado, né? Para evitar esse contato tão próximo assim do rosto, né? Que
a gente expele saliva, pode daqui a pouco, né, ter alguma contaminação. E sempre que for se aproximar a menos de 1 metro, aí usar a máscara, que a gente vai falar aqui qual é o tipo das máscaras indicadas. No preparo de alimentos, higienizar sempre as mãos antes de preparar, isso é uma prática que todo mundo tem, mesmo antes, né, do vírus. E não compartilhar toalhas, talheres, louças e copos. Por que assim? Porque a gente sabe, né, que nesses materiais somente lavar com água e detergente pode não ser eficaz, tá? Esse idoso é um idoso que está mantido protegido em casa, digamos assim. Ele não sai, ele não acaba não tendo contato com o meio externo. Mas as pessoas da família ou o cuidador que não mora na casa tem contato. Então, quanto mais a gente puder proteger e deixar separado um prato, uma xícara, um garfo, uma faca, tudo aquelas coisinhas que o idoso usa para se alimentar, uma toalha, roupa de cama, tudo deixar para uso dele, né? E da mesma forma, assim, não compartilhar cortador de unha, alicate de cutícula, aparelho de barbear, roupa de cama, tá? Então, deixar os pertences do idoso separado para uso só dele. Se o cuidador ou familiar costuma dormir no mesmo quarto com esse idoso, a cama tem que permanecer com distância mínima de 1 metro, tá? Então, isso também é bem importante. Tem que ter um certo distanciamento ali para garantir uma segurança maior. Pode passar, Laísa. Uhum. Então, como a Laísa falou, né? Às vezes eles não gostam muito de contato, mas é importante higienizar a mão dele, né? Periodicamente, porque a gente não tem controle da mão, que vai no rosto, vai na boca, no olho, né? Então, tem que higienizar. Utilizar a etiqueta da tosse, que todo mundo já conhece, né? Que a gente cobrir a boca com o cotovelo e se higienizar depois. Evitar ao máximo o uso daqueles lenços de pano. Idosos gostam muito daqueles lencinhos, né? Eles têm o hábito, assim, é uma coisa bem forte. Eu lembro, assim, do meu avô, né? Das pessoas da família. Mas aquele lencinho precisa ser abolido, né? Então, substituir por lenço descartável para higiene do familiar, do cuidador e do próprio idoso e descartar imediatamente depois de usar e higienizar bem as mãos. Aí, para o cuidador familiar evitar de tocar olhos, nariz, boca, auxiliar o idoso na higiene respiratória, então se precisar limpar o nariz, tudo isso, auxiliar com o lenço descartável e jogar fora. E evitar, né, beijos, abraços no idoso, eu sei que é muito difícil, né, que muitos deles precisam, nós precisamos também, né, ter esse contato com eles, mas a gente vai ter que pensar em outras formas de demonstrar o carinho e o afeto por eles. E nesse momento, a forma de demonstrar o amor é exatamente protegendo e não ficando tão próximo, né? Por incrível que pareça, essa é a melhor forma hoje de demonstrar o cuidado com eles. Com certeza, Carol. É uma fase bem difícil, né, que a gente está passando. E Sim. foi bem o que tu falaste antes, eles sentem muito, né? E a gente sente também, né? Os familiares sentem também isso. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre a lavagem de mãos. Eu acho que eu vou colocar o vídeo agora, né? O que que tu acha? Daí a gente vai falar depois. Ou o que que tu acha? Só para explicar, pessoal, a gente separou um vídeo que está até disponível no YouTube, que é do Ministério da Saúde, mostrando direitinho ali. Eu achei bem bacana, porque mostra bem detalhado. Então, eu acho que coloca o vídeo para o pessoal olhar, né? E aí depois a gente fala um pouquinho sobre a imagem que tem. Certo. Deixa eu só sair daqui. Opa. Vamos ver se eu vou conseguir botar, que ele estava trancando um pouquinho. Mas aí qualquer coisa a gente explica se ele trancar. Isso, se trancar a gente explica e depois a gente manda por e-mail para o pessoal que fez a inscrição. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pausar aqui. Vou pausar aqui um pouquinho só para abrir o vídeo.
mãos, coloco sabonete. O áudio tá bom, Carol. Tá. Tá. Então Aqui, vou botar a e tela. vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa. E nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas. Ó, lavei aqui, lavei dentro essa parte. Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar. Lavo de um lado e do outro. Lavo sobre a mão, o dorso da mão. A mesma coisa. Lavo do outro lado. Já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho. Com isso, todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas. E a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é um procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então, é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então, eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então, é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Voltamos para a nossa apresentação. Então tá. Carol? Oi, tá me ouvindo? Tô. Mas eu não estou vendo aqui as... Tu não tá vendo a imagem? Não. Vamos ver o que aconteceu na minha Pessoal, vocês tela. estão enxergando a minha tela? Com as partes mais importantes, que são mais esquecidas da lavagem de mão. Eu tô numa tela muito estranha aqui. Agora apareceu. Deu. Tá. Então agora eu vou voltar ali. Vamos lá. Só dar uma olhadinha aqui, tudo certo. Acho que estão nos escutando. Tu quer fazer alguma complementação do que foi mostrado no vídeo? Vou fazer rapidinho. Essa imagem mostra as partes onde a gente geralmente esquece de higienizar quando estamos lavando as mãos. Tem uma dinâmica bem legal que a gente faz, o pessoal que é da área da saúde já deve conhecer, ter feito ou ter visto em algum momento, e eu costumo fazer com as cozinheiras dos residenciais,
que a gente passa uma tinta, né, dessas que não prejudicam a pele, tinta guache, e nas mãos, com a pessoa vendada, né, e depois pede para ela lavar as mãos. E aí, depois tira a venda, ela vai ver direitinho aonde que ficou os resíduos de tinta, que é os lugares onde a gente não higieniza mesmo. Então, aquela lavagem dele, ele parece assim uma super higienização de mãos, né? Não é para nenhum procedimento cirúrgico, é a lavagem que a gente tem que fazer sempre, né? É a maneira correta de higienizar as mãos. E outro ponto que eu achei bem importante, bem legal que ele falou, é a questão de quando a gente vai usar o álcool gel, né? A gente vai usar quando a gente não tiver uma torneira com água e sabonete disponível. Aí a gente vai estar usando o álcool, ou quando as mãos estiverem sujas, que aí não vai realmente, né, com sujeira visível, que aí não vai adiantar usar o álcool. Mas eu lembro que logo no início do distanciamento, lá em março, quando tudo começou, foi uma correria atrás de álcool, né? E eu lembro que aqui no meu condomínio, por exemplo, as pessoas pediam no grupo, não só no condomínio, mas nos grupos de escola, assim, grupos de WhatsApp de maneira geral, né? Avisar quando tivesse álcool e tal. E acho que às vezes as pessoas não sabiam, achavam que somente o álcool realmente protegia, né? Higienizava da maneira adequada, mas então é isso, bem isso que ele falou, assim, a questão de lavar as mãos com água e sabão, e quando não tem disponível, aí a gente usa o álcool em gel. Sim, com certeza. Isso mesmo, isso que tu citou foi até. Nós trabalhamos com uma farmácia junto lá na Espaço Nutrição, e no início lá em março, né, quando iniciou a pandemia, era literalmente uma loucura atrás de álcool gel, assim. E a gente tentava explicar para as pessoas que, claro que era importante ter o álcool gel, mas nada que uma boa higiene com sabão e água não resolveria, né? Mas. Eu acho que agora isso já foi até bem divulgado, assim, né? Sim. Essa questão. Pode passar, Laísa. Uhum. Eu não sei se a gente tem tempo aqui nesse aplicativo, né? Porque, assim, Já se é depois... 8h25. Eu acredito que não, mas... Mas eu vou tentar dar uma agilizada, porque eu vou me empolgando e vou falando um monte. E aí eu deixo disponível para quem quiser fazer perguntas, né? Porque senão talvez não dê tempo. Então tá, então vamos falar sobre o cuidado no ambiente, que eu acho que é muito importante. Então, assim, os cuidados no ambiente é bem importante a gente higienizar as superfícies nas quais o idoso tem contato com frequência. Então, aquelas barras de apoio que pode ter na residência, nos corredores, no banheiro, maçaneta, cadeira, interruptores, controle remoto, puxador, celular, toda essa parte onde a gente está toda hora em contato com a mão, né? Limpeza e desinfecção do banheiro e das superfícies 2 vezes ao dia, pelo menos. Então, qual a diferença entre limpeza e desinfecção? A limpeza, a gente vai passar um pano limpo com água, com sabão neutro, e vai tirar a sujeira visível, né? E a desinfecção, a gente vai tirar os bichinhos que a gente não enxerga, né? Então... depois eu vou falar, eu acho que tem algum momento que falo sobre os produtos que a gente pode utilizar para isso, né? Uhum. E higienizar todas as compras e materiais que entram nas residências, né? Então, fez compra no supermercado, tudo isso, tem que higienizar tudo quando chega em casa. Sim. Pode passar. Aqui os materiais, então, né, que nós temos que utilizar. Isso, então a Laísa comentou antes a respeito do álcool, quando a gente estava falando da diluição, enfim, que não adianta fazer em casa. Então, o que é recomendado para fazer essa desinfecção é álcool líquido 70%. O álcool gel não é recomendado, porque como ele é recomendado para uso nas mãos, ele tem alguns componentes hidratantes, né, para não ressecar, para não prejudicar a pele. Então, ele não é indicado para usar em superfícies, né? Hipoclorito de sódio, que aí a gente vai fazer conforme a diluição do fabricante, no rótulo do... Não vou falar a marca, mas não sei, sem falar a marca eu não sei. Me ajuda, Laísa. Não tem problema, acho que a gente pode falar a marca. A que boa, né? A clorofina, eu acho. Mas, enfim, fazer a diluição conforme o rótulo do produto. E o desinfetante... daí diz ali o que a Laísa tinha comentado, a gente procurar usar
os produtos que têm, que são regularizados pela Anvisa, né? Pelo Ministério da Saúde, pela Vigilância Sanitária. Por quê? Porque aí a gente vai ter a segurança que o produto vai agir para aquela finalidade que a gente está usando, né? Que ele realmente tem a concentração indicada para fazer a desinfecção e que ele também não vai deixar algum tipo de resíduo que possa ser prejudicial. Porque o que acontece? Quando a gente compra aqueles produtos que às vezes vendem em caminhãozinho ou em mercado que não tem uma rotulagem que nos garanta que é um produto regularizado, pode acontecer da diluição dele, do produto simplesmente não ter o efeito que a gente está buscando, ou então esse produto pode daqui a pouco deixar, vamos supor que seja um detergente de louça, por exemplo, que tu compra naqueles galões de 5 litros que não tem nenhum rótulo. E aí deixa algum tipo de resíduo, né, nos utensílios ou numa panela, que depois vai em contato com fogo, pode liberar algum tipo de resíduo. Então isso tudo é bem importante, né, da gente usar os produtos que são regularizados e fazer as diluições também de acordo com a recomendação. Então, o hipoclorito, ele é diluído com água, né? Tu vai fazer a diluição dele com água conforme o rótulo. O álcool 70%, tu vai comprar ele pronto e não vai diluir. O desinfetante também é conforme rótulo. O que a gente também precisa ter muito cuidado? Daqui a pouco a gente acha que, não, eu vou fazer uma super desinfecção, então eu vou misturar o hipoclorito com o desinfetante, vou botar um pouco de álcool, vinagre, e aí a gente faz uma bomba, né? Que muitas vezes os próprios produtos entre si, eles fazem reações tóxicas, né? Tem uma pergunta aqui da Gabriela, que se o álcool em gel não pode ser utilizado para higienizar materiais que vêm da rua. Gabriela, o ideal é o álcool 70% ou o hipoclorito na diluição, daí conforme a embalagem, ou desinfetante, porque como eu falei, o álcool em gel, ele tem outros componentes, né, na fórmula, que é para essa questão da pele, para não ficar ressecada, para não causar alergias, enfim. Então, ele não seria para esse uso, tá? Para higienizar celular, essas coisas, o ideal realmente seria o álcool 70%. A Laura fez uma pergunta também. Como higienizar o local e o idoso acamado após a troca da sonda em casa? Tá, a gente vai chegar lá na sonda. Vamos segurar a pergunta da Laura. Tu me lembra lá, né, Laísa? Lembro, sim. Nós vamos chegar lá na frente. A tela, eu botei uma tela do chat aqui. Tu tá vendo ela ou só eu que tô vendo? Não, eu vejo sim. Tu acha que fica... Vamos ver como vai ficar, qualquer coisa eu fecho. De repente eu vou fechar. Tá. Vamos ver. Próximo. Agora a gente vai falar sobre as máscaras, Carol. Deixa só eu voltar um minutinho aqui, finalizando essa questão das misturas. Outra coisa bem importante, gente, é que vinagre, ele não é desinfetante, tá? Vinagre é tempero, é para colocar na salada, enfim. Eu sei que muita gente, é uma coisa cultural, né, que vem assim de muitas gerações, usa às vezes para limpar, acha que está desinfetando legumes com vinagre, e não, tá? Não é essa a recomendação. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Laísa? Tô ouvindo bem direitinho. Pode passar. Então, a polêmica do uso da máscara, né? Qual a máscara usar para cada situação, né? Como a gente falou antes, né, Carol? A gente da área da saúde, nós somos um pouco mais acostumados a utilizar a máscara, né? Algumas pessoas não eram no início. Então, foi nos imposto, digamos assim, o uso da máscara, mas não foi ensinado para as pessoas como fazia o correto uso, né? Porque às vezes, se tu usar a máscara da maneira errada, talvez tu esteja até prejudicando a ti mesmo e a outras pessoas, né? Sim, com certeza. Então, assim, a máscara de tecido é a máscara que a gente tem que usar de uma maneira geral quando vai sair de casa, aquela que eu falei, saiu de casa, já coloca a máscara, vai no elevador, no transporte público, no supermercado, na farmácia, né? Mas tem um detalhe, o recomendado é que a gente use essa máscara por no máximo 2 horas, tá?
então, tem uma perguntinha ali do João Luiz. João, eu já vou te responder. Eu vou só terminar essa partezinha aqui da máscara e já te respondo. Então, assim, a máscara de tecido, o ideal é que ela seja usada no máximo até 2 horas, porque depois disso ela já começa a ficar úmida e já perde a função de proteção, tá? Então, a recomendação, depois que usou a máscara, coloca ela num saquinho plástico, né? De volta, a máscara que foi usada, e guarda até fazer a higienização dela, tá? Vamos supor assim, ó. Eu saí de casa e fui lá para casa do meu cliente lá, do meu familiar, né? Mas eu demorei 45 minutos no trajeto. Eu não cheguei a usar 2 horas. Então, eu posso usar essa máscara de novo quando eu for voltar para casa no final do dia? Não, tu vai guardar essa máscara num saquinho e tu vai levar uma outra máscara, porque aí essa máscara já tá contaminada. No momento que tu tirou, tu vai higienizar tuas mãos e tu vai colocar ela num saquinho para ser lavada depois, né? E para retornar, tu vai ter que ter uma outra máscara, tá? Se por acaso tu vai ficar mais do que 2 horas na rua fazendo alguma atividade, tu também tem que prever o tempo e aí levar quantas máscaras serão necessárias para tu poder utilizar e fazer essa troca. E aí tu só vai reutilizar a máscara que tu já usou depois que ela for lavada, secada e passada a ferro, tá? Então, assim, é no máximo 2 horas, mas uma vez que tu usou a máscara, que tu retirou ela para chegar na casa do idoso, para fazer alguma coisa, quando tu for usar ou colocar a máscara de novo, é outra máscara daí. Deixa eu responder aqui para o João a pergunta dele. O álcool 92 pode ser usado? Fala aí, Laísa. Ele o que muito cuidado. O que acontece? O álcool 92,8 nessa apresentação, até a Laísa pode me corrigir, mas a informação que eu sei é que a concentração dele de álcool é grande demais. E aí ele vai evaporar num tempo, por exemplo, se tu passar ele numa superfície, ele vai evaporar muito rápido e não vai dar tempo dele agir para matar os micro-organismos. Então, por isso que a diluição correta é o 70, porque aí a água, né, junto com o álcool, vai fazer com que fique no tempo correto para ter essa desinfecção sem que o álcool evapore antes. Então, eu não sei se é isso, Laísa. Exatamente, Carol. Nem vou nem fazer nenhum comentário, porque tu explicaste corretamente. Então, por isso ele não vai ser seguro, né? Porque ele vai evaporar antes. E além disso, é uma questão que tem que ter muito cuidado, porque esse álcool é extremamente inflamável, né? Então, isso também é uma coisa que me preocupou por um tempo, que eu também comecei a perceber nos grupos de WhatsApp que as pessoas estavam comprando naquele período em que faltou álcool gel, faltou tudo que era, né? Esse tipo de material no supermercado, era controlado, só podia comprar 2 frascos. Então, esse é um álcool que é bem... assim, a gente tem que ter muito cuidado para ter ele em casa, tá? Porque ele é extremamente inflamável. O recomendável é não ter esse álcool. Não ter. Agora já tem disponível, já passamos da fase que estava em falta, tem disponível 70%, então... O ideal é que seja os 70% e evitar ao máximo o uso de concentração maior. Mas muito boa essa pergunta. Verdade. E a máscara descartável, Carol? Então, a máscara descartável, a cirúrgica, a gente vai usar toda vez que for chegar a menos de 1 metro do idoso, tá? Então, aí não seria mais a máscara de tecido. O ideal seria a máscara cirúrgica. Então, quando a gente vai ofertar comida, a medicação, né, auxiliar no banheiro, e essa máscara é a mesma orientação da máscara de tecido, é até 2 horas, depois disso trocar. Pode passar, Laísa. A máscara N95, que é mais utilizada, né, pelos profissionais. A N95, ela é aquela máscara que tem 95% de proteção, né? Então, ela é realmente usada, como a Laísa falou, pelos profissionais da saúde e também não são por todos, é para aquele
profissional que vai fazer algum procedimento que vai gerar aerossóis, ou seja, vai fazer uma aspiração do paciente, vai coletar uma secreção nasal, nasotraqueal, uma passagem de sonda, né? Então, é para naquele momento que o contato vai ser bem próximo, que corre risco mesmo de gerar aerossol. Tá? Então, essa máscara, ela é bem específica para profissional de saúde e mais, assim, para os que vão fazer esse tipo de procedimento mesmo. Certo. Sobre os tipos de... Bom, acho que ninguém tem nenhuma pergunta sobre os tipos de máscara, mas se caso mais adiante surgir, podem perguntar aqui para gente. Eu tô acompanhando aqui as perguntinhas, elas pulam para mim, então, por enquanto, tá... Tem nada. Ninguém... Os cuidados a usar, né, Carol? Foi um pouco do que eu já tinha falado antes. Não adianta utilizar e utilizar da maneira errada, né? Que às vezes pode ser até pior. Exatamente. Então, a máscara, ela tem que cobrir o nariz, né, totalmente, e a boca e o queixo. Então, a máscara não adianta usar ela abaixo do nariz, nem adianta usar no queixo, no pescoço também não. Então, ela tem que cobrir e vejam que a orientação é, inclusive, cobrir o queixo. Então, eu já vi algumas pessoas usando assim, né? Tapa o nariz e a boca, o nariz bem pouquinho, a boca, mas ela tem que cobrir mesmo, tá? É um item de proteção, né? Então, a gente precisa usar ela da maneira adequada. Nunca encostar a mão aqui na parte de fora, né? Então, uma vez que colocou, procura não ficar colocando a mão. Para tirar, puxar pelas amarras laterais, né? E as descartáveis não podem ser reutilizadas, tá? Elas têm que ser desprezadas após o uso e aí colocar num saquinho plástico também, né? Com todo o cuidado. Isso das máscaras tem algumas situações que chegam a ser engraçadas, né? Tem pessoas que quando vão falar contigo, elas chegam a tirar a máscara porque não estão acostumadas, né? Daí tiram um pouquinho assim porque acham que tu não tá escutando elas. E daí já se perde toda. Exatamente no momento crítico, né? Sim, mas isso aí faz parte, né? Porque a grande maioria, assim, da população não estava acostumada a usar máscara. E eu não sei, logo no início da pandemia, assim, quando começou a se falar do uso de máscara, nós que somos da área da saúde, eu não sei, eu ficava nervosa que eu via na televisão aquele incentivo de uso de máscara, mas em nenhum momento ensinavam as pessoas a usar a máscara, né? Era só use máscara, mas e daí tu via as pessoas usando da maneira errada e, nossa, pra gente chega... E troca de informações, né? Assim, é para usar, daqui a pouco não usa, só usa quem é da saúde, quem não é da saúde não usa para deixar, sabe? E aí foi gerando até agora, acho que tá mais orientado, assim, né? A gente consegue ter um norte. Uhum. Pode passar, Laísa. Agora nós vamos chegar aonde a Laura, né? A Laura fez uma pergunta. Tá, então vou começar aqui, vamos ver se encaixa em algum item, senão a gente fala. Então, os cuidados com alimentos, de uma maneira geral, com nutrição enteral. Então, quem está nos assistindo não sabe o que é nutrição enteral. É um tipo de alimentação por sonda, que é usado em algumas situações em que o paciente não tem condições de se alimentar via oral, né? Ou ele tem condições, mas não atinge as necessidades. Então, a gente usa deste artifício aí para poder estar nutrindo o paciente. De uma maneira geral, é aquilo que eu falei, procurar... sobre a questão da higiene, né? De tudo que chega em casa, limpar. Então, mesmo vai ser com os alimentos que vêm do supermercado, do mercado, e com os produtos de nutrição integral ou suplementos. Vão ser higienizados da mesma forma, né? Não existe nenhum critério específico, nenhuma recomendação específica para higienizar esse tipo de produto. Uma orientação é que as famílias procurem organizar as compras, tentando evitar ao máximo a ida frequente aos estabelecimentos, né? Então, procurar fazer compra semanal, quinzenal, conforme for a possibilidade, né? Para evitar essas saídas que a gente sabe que às vezes nos supermercados também tem uma grande circulação de pessoas, então para a gente estar evitando. Um ponto que é bem interessante também, que agora na quarentena o pessoal tá mais em casa, acaba tendo um pouco mais de vontade de comer coisas diferentes, né? Mas a gente também pode procurar aproveitar que
talvez para alguns o tempo esteja mais disponível, e procurar fazer os seus alimentos em casa, cozinhar, procurar também criar esse hábito de ter algumas coisas mais saudáveis. E aí, aqui eu coloquei esse ponto, assim, de evitar a compra de produtos prontos, industrializados, porque eles têm uma grande quantidade de sódio, de gordura trans, né? Então, como a gente falou lá no início, o idoso, ele já tem uma série de comorbidades, né? Então, quanto mais saudável, quanto mais natural for a alimentação dele, menor risco a gente tem de daqui a pouco ter um agravamento de um quadro de hipertensão ou de uma descompensação de diabetes, né? Então, procurar manter as coisas do jeito que foram orientadas e da forma que os profissionais orientaram e evitar esse tipo de alimento que a gente sabe que não traz nenhum benefício, assim, principalmente para eles, né? Higienizar as compras antes de guardar com água e sabão, álcool líquido 70% ou hipoclorito. Então, é uma coisa ou outra, tá? Pode ser água e sabão, pode ser o álcool ou o hipoclorito na diluição da embalagem. Retire os legumes e verduras das embalagens e higienize antes de guardar. Então, vamos, né? Tira dos saquinhos, das bandejinhas e higieniza tudo antes de guardar na geladeira ou no armário. E antes de consumir frutas, verduras e legumes crus, lavar em água corrente e sanitizar com hipoclorito. E aí a diluição para essa solução é conforme a recomendação do fabricante, então também é conforme a orientação do rótulo, tá? E aí aqui eu lembro mais uma vez que a sanitização não é feita com vinagre, nem com bicarbonato, ela é feita com hipoclorito, tá? Essa é a recomendação da própria vigilância, enfim, dos órgãos que... Pode passar, Laísa. Depois temos algumas perguntinhas aqui, Carol, mas acho que tu pode finalizar. Vou sim. Então, de preferência que a pessoa que é responsável pelo preparo da alimentação do idoso ou da família, que seja por via oral ou interal, ou pela suplementação, que ela use a máscara de tecido durante o preparo para evitar, né, daqui a pouco que alguma gotícula entre em contato com o alimento. Higienizar bem as mãos conforme o vídeo que a gente viu, né? Higienizar a embalagem antes de abrir. Então, ok, já higienizou a embalagem quando chegou do supermercado ou do estabelecimento onde comprou. Mas antes de usar, tem que higienizar de novo, tá? Tá aparecendo aqui, deixa eu só ver qual é o... higienizar frequentemente as bancadas, né? Então, a pia, a mesa. E ao manusear as dietas enterais e suplementos, adotar os mesmos cuidados. Ou seja, não tem nenhuma, pelo menos não que eu saiba, e eu sei que tem, como eu falei, outras nutris aí na sala, que podem mandar mensagem aqui, e daí a gente até pode abrir o microfone, de repente, né? Se alguém souber de alguma outra orientação. A princípio, a orientação para cuidado domiciliar é essa, higienizar as mãos, ter todo o cuidado. Não, eu desconheço se tem alguma recomendação mais específica agora nesse momento do... Eu te confesso que eu também tenho acompanhado e também não encontrei nenhuma recomendação extra nesse sentido, assim, para a parte de dieta interal. O que a Laura estava perguntando para nós também, né, como higienizar o local, né, que tu já falaste, Carol, e o idoso acamado após a troca da sonda. Tá. Então, com relação à higiene do local, eu acho que ela se refere ao local do preparo, né? Acredito que sim. Tá, então retomando assim, chegaram os produtos que foram solicitados, seja né, do local onde vocês compram, a família compra, vai higienizar todos esses produtos logo que chegar na casa, tá? Vai higienizar eles, daí pode ser com água e sabão, pode ser com hipoclorito na diluição do rótulo, tá? Ou pode ser com álcool 70%. Higieniza e guarda no local onde está acostumado. O local, o armário, enfim, também tem que estar limpo, né? Equipos, frascos, tudo isso a gente não vai abrir para higienizar. A gente vai higienizar a embalagem onde ele vem, né? Os saquinhos, e vai guardar. Quando tu for administrar no paciente, quando tu for abrir, por exemplo, uma caixa de dieta ou uma lata de suplemento ou uma garrafinha,
tu vai higienizar de novo da mesma forma que tu fez quando chegou em casa, né? Então vai higienizar ou com água e sabão, enfim, né? Da mesma forma. Vai higienizar de novo a embalagem de fora do equipo, do frasco, e aí vai abrir. Tudo isso tu vai fazer com as tuas mãos já higienizadas e com a bancada também limpa, da mesma forma, que eu já citei aqui na apresentação. Depois que tu higienizou bem as tuas mãos, fez a higiene dos materiais, tu vai abrir, então, o equipo, o frasco, tu não vai higienizar porque eles são... eles são esterilizados, então não tem necessidade de higienizar eles depois de aberto. Tá? E aí tu vai administrar no paciente. Agora eu não entendi essa parte da pergunta da Laura. Depois, quando for trocar a sonda, ela se refere a fazer a troca do equipo, do frasco, isso? Essa pergunta eu não entendi. A anterior, ela queria saber como que ela faz, eu acho, a higiene no idoso, né? Depois que tu fizer esse contato com ele, para fazer a troca da escova urinária. Eu não entendi muito bem também, Carol, te confesso. E aqui não tá aparecendo para mim a perguntinha dela. Ela botou aqui, ó, como higienizar o local e o idoso acamado, né? Como tu higieniza o idoso depois que tu tem o contato com ele? Se precisa fazer essa higiene no idoso. O idoso acamado, eu acho que ela se refere ao idoso que tem banho de leito, alguma coisa nesse sentido. A higiene do idoso vai ser conforme é realizada sempre, não tem nenhuma orientação diferente disso para o idoso acamado, né? Ou banho, enfim. Sim, porque a pessoa que está fazendo o contato com o paciente, ela vai estar higienizada, né? Ela vai estar tomando todos os cuidados, então não tem necessidade de fazer uma limpeza extra no paciente, né? Acredito que sim. Vamos ver se a gente entendeu a pergunta. Se não era isso, a Laura dá um sinal pra gente aí e a gente vê se consegue responder para ela. Aqui a Flávia falou que ela tem compromisso, vai ter que sair. E sim, Flávia, a gente tá gravando aqui a apresentação. E assim que tiver tudo pronto, nós vamos disponibilizar para vocês, incluindo também a apresentação também vai ser disponibilizada. Isso, o vídeo da webinar vai para o IGTV, Laísa, isso? Eu vou ter que ver como a gente vai fazer, porque IGTV é só 1 hora e que vai dar um pouquinho mais, mas a gente vai verificar e a gente vai falando. Eu tenho os contatos de todo mundo que está aqui por e-mail, a gente vai conversando. Isso aí, vai passando então, pode passar este, acho que agora está no finalzinho já. A parte dos frascos né? Eu até não sei se de repente não era isso que a Laura se referia. Então, assim, frascos e equipos são descartáveis e devem ser descartados, então, após o uso. O que acontece, tá? A gente sabe que em cuidados domiciliares, algumas vezes essa prática não acontece, né? Existe um reaproveitamento de frascos e equipos. Como essa apresentação, ela tá toda baseada em recomendações do Ministério da Saúde, da Vigilância, da Fiocruz, a gente fez tudo isso e eu também não recomendo a reutilização, né? Então, por exemplo, nos residenciais onde eu trabalho, tudo a gente orienta o uso descartável mesmo. Porque não existe, então fica difícil eu passar essa orientação para vocês, por quê? Porque como não é permitido o uso pelos órgãos que fazem a fiscalização e competentes, e inclusive na embalagem do produto, porque é a embalagem que regulamenta, né? Então, conforme a gente usa o produto conforme a orientação do fabricante. Então, como o fabricante não nos dá a orientação de como fazer essa higiene, eu não tenho como orientar essa higiene, entende? Então, eu não tenho como dizer é com água fria e detergente, ou é com água morna, ou é hipoclorito, porque eu não tenho uma segurança de passar isso, porque eu não tenho nem como garantir que vai ser uma desinfecção adequada, que realmente vai funcionar, e nem como garantir que o produto também não vai ser deteriorado, não vai causar algum prejuízo no material. Então, eu deixei isso assim, como é a recomendação do fabricante, né? Eu concordo. E os pacientes que fazem uso de dieta enteral, normalmente eles têm profissionais da saúde que acompanham eles, e eles podem também seguir a orientação do que é orientado para cada caso, né, Carol? Então, acho que isso fica a critério de cada paciente.
E isso aí, cada caso vai ser visto pelo profissional que está acompanhando, pela nutri, pelo enfermeiro, né? Uhum, com certeza. Deixa eu só ver que eu acho que tem uma perguntinha aqui. Ah, não, é só a Flávia estava. Então, chegamos na parte da visitação dos idosos, né? Tentar evitar ao máximo. Então aqui é só para relembrar assim, que pessoas com sintomas leves ou sem sintomas, que é o que a gente ouve muito falar nos assintomáticos, também podem disseminar o vírus. Pelo menos tem se dito que sim, é como eu falei lá no início, tem estudos ainda, né? Tudo muito novo, mas a orientação é que essas pessoas realmente podem transmitir e por isso existe essa restrição de visitas como indicação de proteção para os idosos, né? Porque uma pessoa que tenha o vírus e que não tenha sintomas, às vezes acha, eu posso ir lá visitar porque eu não tenho nenhum sintoma, mas ela não tem. Porém, se ela transmitir para aquele idoso, é provável que ele sim tenha complicações bem sérias. Então, a gente sabe que é bem difícil essa questão, né? Mas é importante realmente a gente restringir e deixar algumas pessoas, não tem como deixar o idoso isolado, né? Mas deixar o mínimo de pessoas possível responsáveis pelo cuidado. Com certeza. Então, outros cuidados, né? Aqui já entra um pouquinho do que a gente tinha falado. Estimular os telefonemas e chamadas por vídeo, né? Porque esses idosos, para eles não ficarem tão sozinhos e não sentirem tanta falta. E também os familiares não sentirem tanta falta do idoso, né? Exatamente. Aí outro ponto é estimular a movimentação e a locomoção desse idoso, se ele tem condições, né? Se não é o idoso acamado. Então, procurar estimular isso para que ele também não tenha perdas, né? Banhos de sol, eu botei ali conforme recomendação médica. Então, se a residência permite uma entrada de sol que vá beneficiar esse idoso, ou se o médico orienta que ele em algum momento saia para, né? No caso dos idosos que não são tão debilitados, mas aí vai bem da orientação do médico, né? O que ele vai referir com relação a isso. Manter a vacinação do idoso em dia, assim como dos familiares, isso é bem importante, tá? Que esse idoso tenha as vacinas, por mais que a gente não tenha ainda vacina para esse vírus, é importante que as outras vacinas estejam em dia para evitar outras doenças e para também evitar a confusão, né? Daqui a pouco o idoso tem alguma outra coisa e a gente acha que ele está com sintomas do coronavírus, então é bem importante manter a vacinação dele em dia. E das pessoas que têm contato com ele, ou seja, isso é bem importante. Tem uma funcionária que trabalha na casa, fazendo limpeza, fazendo alimentação ou cuidando do idoso, a família tem que procurar verificar se essa pessoa tá com a sua vacina em dia, inclusive da influenza, tá? Isso é bem importante, às vezes a gente não lembra dessas coisas, mas é bem interessante da gente fazer esse controlezinho também. Uhum. Caso o idoso precise de algum tipo de atendimento, verificar a possibilidade de uma visita domiciliar com aqueles cuidados que a gente conversou antes. Então, evitar, né, uma ida a algum hospital, algo do tipo, que tem sido bem desestimulado pelos médicos agora, mas não deixar esse idoso sem atendimento. Então, uma situação também que eu verifiquei, assim, nos meus atendimentos, é que às vezes, a gente parou a físio porque a gente ficou com receio que ela viesse, né, enfim. Mas aí tem uma série de outras coisas, de outros fatores, né? Então, esse idoso, ele já não tá saindo de casa, se é que ele tinha condições de sair antes, né? Mas mesmo que for acamado, que seja debilitado, é importante que ele mantenha os seus acompanhamentos, claro, conforme a recomendação médica, né? Se o médico disse que não, que no momento o ideal é que ele não tenha, sempre vai ser seguido conforme a orientação do médico que está assistindo o paciente. Mas verificar realmente, assim, né? Que se mantenham os atendimentos para evitar outras complicações, né? Porque o coronavírus está aí, mas infelizmente as outras patologias e as outras situações continuam, né? Elas não deixaram de existir. Sim, e tem ocorrido muitos casos, né, que as pessoas não estão procurando auxílio médico, principalmente auxílio médico, né,
porque a recomendação é não sair de casa, é não ir aos hospitais, né? Mas não é para deixar de cuidar e ter cuidado com a saúde, né? Então, tentar achar outras maneiras, continuar tendo contato com os profissionais que já acompanhavam esse paciente para não surgir problemas futuros. E tem os atendimentos online também, né, Laísa? Tem a telemedicina, os médicos estão fazendo, está regularizado pelos conselhos, o próprio Conselho de Nutrição, desde o dia 18 de março, se eu não me engano, eles autorizaram, então, os atendimentos de nutrição via teleconferência, né, online. Então, isso tudo está regularizado e também é uma maneira que está tendo da gente conseguir prestar atendimento para as Não, e pessoas, isso, né? eu até vejo isso como um avanço, né, Carol, de benefício para o paciente que tem dificuldade de sair de casa. Então, a regularização desses atendimentos online, a telemedicina, é uma vantagem muito grande, né, para alguns pacientes. Sim, com certeza. E o último ponto, que é o último, mas não o menos importante, eu até diria que ele é muito importante, é cada pessoa que tem contato com esse idoso, cada funcionário, cada cuidador, familiar, que tenha consciência de que a família está confiando no seu trabalho, confiando no seu cuidado com aquele idoso, né? Então, assim, evite aglomeração, evite sair sem necessidade, evite se expor aos riscos, né? Porque, como eu falei, às vezes a própria pessoa que está ali cuidando do idoso pode ser um assintomático, né? Então, procurar ter todo o cuidado, assim, para não colocar em risco, né? A família está confiando em ti, está confiando no teu trabalho. Então, tentar a gente ter, assim, responsabilidade também de se cuidar, né? Porque uma das maiores formas de prevenção do vírus depende de cada um se cuidar para não transmitir para o outro, né? Com certeza, um ponto muito importante. Pode passar. Então, sobre os sinais de alerta, né? O que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes? Então, assim, quando que a gente vai acender a luzinha vermelha, assim, né? Olha, realmente, é aquilo que eu falei lá no início. Qualquer alteração de comportamento, acho que a gente já tem que ficar alerta, né? Pensando, o paciente caminhava e daqui a pouco ele não caminha mais, não consegue levantar, não tá comendo direito, né? Então, prestar atenção, muitas vezes pode nem ser alguma situação referente ao vírus, mas alguma situação referente à própria patologia de base dele, né? Que merece uma atenção e uma avaliação. Então, falta de ar, dificuldade para respirar, cianose, retração subintercostal severa. Então, é quando o idoso está respirando e a gente consegue ver que o esforço está sendo muito grande, né? Saturação menor que 95, pressão baixa, piora das condições clínicas da doença de base, persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias, ou então ele teve febre, daí ficou sem febre por até 48 horas e a febre retornou. Ou perceber que o idoso está muito diferente do estado físico, mental, então informar os familiares, né, se for o caso de um cuidador, de um funcionário, ou então ver a necessidade de entrar em contato com o médico assistente também. Pode passar, Laísa. Então, o que a gente deve fazer em caso de suspeita ou já do diagnóstico, né, da Covid-19? Então, se o idoso tiver com suspeita ou com o diagnóstico, o uso de máscara deve ser realizado em todas as situações de cuidado, né? Então, a pessoa que está próxima ali fazendo o atendimento dele, o familiar, o cuidador, vai então ter esse cuidado com a máscara. E é recomendado que o idoso fique, se ele estiver em casa, né? Aqui eu estou me referindo a situações em que ele é mantido em domicílio, mesmo com a suspeita ou com a confirmação de diagnóstico, que ele fique num ambiente separado em casa, tá? Se tiver necessidade de um atendimento domiciliar para profissionais da saúde, então vamos supor, ele está com uma suspeita ou ele já está com uma confirmação e vai precisar de um atendimento de enfermagem, uma administração de medicação que daí requer de um profissional ou um médico, qualquer profissional que vá fazer um atendimento, que a família informe, né, a situação do idoso, que coloque para esse profissional para ele poder tomar as medidas de proteção adequada, né? E se houver necessidade de encaminhar esse idoso para um atendimento hospitalar,
e for feita uma remoção com uma ambulância, algo nesse sentido, também informar a equipe que vai fazer a remoção e informar o hospital no ato da chegada, né? Então, também reforçar bastante isso com os familiares, que não é um motivo de constrangimento isso. Isso é um vírus que ele se disseminou no mundo todo, com muitos cuidados, e se não fosse tão difícil da gente conseguir controlar isso, né, nós não estaríamos assim nesta situação. Então, não é motivo de constrangimento e é bem importante que seja colocado realmente a situação para que a equipe toda que vai fazer o atendimento possa ter as precauções e cuidados até com o próprio idoso, né? Com certeza. E familiares e cuidadores, profissionais da saúde, qualquer pessoa que tenha contato com o idoso e que esteja com qualquer sintoma ou suspeita ou diagnóstico, ele tem que ser afastado imediatamente do convívio do idoso, tá? Então, o familiar ou o próprio cuidador tá com resfriado, tá febril, tem que retirar ele do contato com o idoso e determinar uma outra pessoa aí para esse cuidado. Sim. Certo, muito bem. Pode passar. Então, aqui fica... Desculpa, Laís, as referências, né, da onde a gente tirou essas informações. E a gente abre, então, para umas perguntinhas, Laísa? Vamos dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Vamos ver. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Aqui da nossa parte da apresentação... nos estendemos um pouco, né, Carol? Mas o assunto era muito longo, a gente queria explicar bem certinho todos os cuidados. E ou mesmo alguém se fazer não... alguma pergunta. Ou alguém tem algo a acrescentar da sua experiência, ou alguém quer contar algum familiar, ou o cuidador quer contar como está fazendo em casa. Não? Eu acho que pelo jeito não. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai disponibilizar a apresentação, eu vou mandar por e-mail para vocês. E eu vou ver como é que vai ficar a questão do vídeo, como que a gente vai fazer, mas está sendo gravado, foi gravada toda a nossa apresentação. E quando eu tiver um parecer certinho de como que a gente vai proceder para mostrar para vocês esse vídeo e disponibilizar, eu aviso também através do e-mail que vocês deixaram aqui no contato na inscrição. Ó, a Regiane achou muito boa a nossa apresentação. Eu gostei bastante também. Que bom. Espero que tenha ajudado. Eu acho bem importante que quanto mais pessoas tenham acesso a essas informações, eu acho que é melhor para todos, né? Ó, a Silvana fez uma pergunta que é bem interessante. Vamos ver, Carol, se tu vai conseguir nos ajudar. Ela perguntou o seguinte, só um pouquinho. Sabendo que um dos sintomas da Covid-19 é a alteração do paladar, como ajudar o idoso nesse sentido? Isso é uma situação bem difícil, assim. A gente já tem uma alteração de paladar no idoso de uma maneira geral, né? Isso já faz parte. Aí isso aí daria até uma outra webinar, Laísa. Mas já é uma situação que faz parte, assim, desse processo de envelhecimento, né? E aí, essa alteração associada à Covid, a gente vai trabalhar oferecendo os alimentos que forem melhor aceitos pelo paciente, né? E aí a gente não vai para idoso, a gente já não trabalha muito com restrições, né? A não ser com as restrições que são importantes em função de patologias que ele possa ter, né? Mas a gente vai trabalhar bem na questão da aceitação dele. Aí realmente talvez seja necessário a gente entrar com alguma suplementação, com alguma outra forma de alimentar esse idoso, né? Porque a gente também sabe que a desnutrição é um fator de risco para complicação de doenças, né? Então aí a gente vai ter que pensar numa forma de estar conseguindo alimentar esse idoso. Com certeza. Vamos ver, agora entrou umas mensagens. Eu acho que, deixa eu ver. Olha, gostaram da nossa apresentação, Carol. Temos muitos elogios. Que bom. Que bom, porque eu fiquei preocupada porque ficou um pouquinho extenso, né? Ó, tivemos uma pessoa que teve o diagnóstico.
Eu tive apenas um desconforto na garganta e positivei e fiz todos os cuidados dos 14 dias. É muito importante atentar aos sinais. Ah, isso mesmo. Que bom. Que bom que tu ficou bem, né, Rejane? Então, tá. Eu também acho bem importante a gente estar fazendo essas divulgações, né? Acho que todo mundo só tem a ganhar, quanto mais cuidados e menos pessoas contraírem, principalmente os idosos, que a gente sabe, né? Viu aqui toda a questão dos riscos. E eu fico bem feliz com a participação de vocês por terem vindo assistir, terem, né, dispensado um pouquinho do tempo, um pocão, né? Bastante tempo. Mas é bem bacana, assim, que vocês se interessaram pelo assunto. Então tá. Acho que é isso. isso. Carol, eu adorei. Foi muito bom, assim, eu acho que foi enriquecedor, como alguém falou aqui. Falar sobre esse assunto, porque eu acho que não era muito falado como a gente tinha que cuidar desses pacientes em casa, né? Se fala muito do cuidado, da prevenção, como fazer, mas assim, e o paciente que tem o cuidador, né, que tem esse deslocamento, como que é feito, e a preocupação do familiar, que às vezes não está na residência vendo, né? Uhum. Então, eu acho que foi muito legal, tu abordaste muitos assuntos pertinentes e relevantes, e eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado o meu convite, né, para o nosso primeiro evento, que é Espaço Nutrição e a Think Saúde promoveram. Eu que agradeço o convite, Laísa. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada por comparecerem e nessas 1h30, 1h40 que ficamos aqui. E eu mantenho contato com vocês, então, por e-mail para enviar os materiais. Eu também queria reforçar que os meus contatos aí de Instagram, de Facebook e o meu WhatsApp também vão estar junto no material que eles vão receber. E qualquer situação também podem estar fazendo contato comigo se tiverem dúvidas. Vai ser um prazer ajudar. Porque, como eu falei, quanto mais a gente tiver trocas nesse sentido, melhor para todos, né? Sim, com certeza. E se alguém tiver alguma dúvida ainda depois que a gente terminar a apresentação, vocês podem também mandar pelo mesmo e-mail ali que eu entrei em contato com vocês e o telefone que eu fiz as confirmações, que também a gente pode ir esclarecendo. Obrigada, Carol, e até mais. Sim, espero que em breve faça outros. Também. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.